partir de agora, sobre o ECA Digital. Começam a valer hoje novas regras para a navegação de crianças e adolescentes no ambiente digital aqui no Brasil, leis que trazem novas obrigações às empresas. Lei aprovada em 25 responsabiliza as empresas em várias frentes. E nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora com a doutora em Teoria e Filosofia de Direito pela PUC São Paulo, advogada de Direito Digital e Proteção de Dados, Núria Lopes. Bem-vinda, Núria. Olá, boa tarde, muito obrigada. Olha, a gente vai entrar na minúcia da coisa, mas eu quero começar te fazendo uma pergunta mais ampla para a gente ir definindo esses caminhos. E começar com um geralzão. O que é que muda a partir de hoje para as plataformas digitais e para crianças e adolescentes que frequentam esses ambientes? Perfeito. Bom, para as plataformas, muda bastante coisa, muda sobre o design dos próprios produtos, ou seja, o desenho dos aplicativos, essa jornada que a gente faz como usuário, né, de redes sociais, de games, de outros aplicativos, porque a lei é bem ampla, inclui qualquer aplicativo que tem acesso provável por crianças e adolescentes, então ali exige que a gente tenha um controle, uma verificação de idade muito rigorosa, desde a loja onde a gente compra, baixa os aplicativos, até os nossos cadastros, né? Como o Fernando bem colocou ali em redes sociais, em outras aplicações, para verificação de idade. Não só o cadastro que a gente declara, porque a autodeclaração está proibida, as empresas vão ter que encontrar outras formas de verificar essa idade. E aí a gente discute se não está coletando dados demais, ou seja, tem que encontrar um equilíbrio ali entre verificar a idade e não coletar dados excessivos de crianças e adolescentes também. Além de fazer um grande monitoramento de conteúdo nessas plataformas para que o conteúdo seja sempre adequado à faixa etária ali e a autonomia, né, o desenvolvimento em cada momento da infância e da juventude. Então, para as plataformas muda muita coisa, é uma lei bastante rigorosa para elas. Já para os pais surge aí uma super ferramenta, né, porque exige que tenha uma supervisão parental. Então, a gente vai ter um painel de supervisão parental que vai ajudar aí a pais responsáveis a guiar melhor crianças e adolescentes nesse mundo digital. Núria, existe o risco de uma insegurança jurídica nos primeiros meses de vigência dessa nova lei? Tem ponta solta ou não? Tem bastante ponta solta, inclusive a gente estava aguardando hoje o decreto que vai regulamentar o ECA digital, né? É curioso porque entra em vigor hoje, a gente estava aguardando, a gente tinha minutas aí circulando pela internet, pela imprensa, de pelo menos 3 decretos regulamentando o ECA digital, e a cerimônia de assinatura deles passou para amanhã, pelo que eu entendi, estou acompanhando aqui minuto a minuto junto com vocês da imprensa. Quer dizer, a sociedade está bem mais avançada do que as instituições, né? Que precisam dar celeridade para a regulamentação de uma lei que já foi aprovada no ano passado, né? Não só as instituições do direito, né, Tatiana? O direito sempre vai atrás, a tecnologia vai na frente, as crianças vão logo na sequência, porque adoram uma novidade, os A sociedade adolescentes. fica alarmada. Exatamente. E o direito tenta encontrar um ponto de equilíbrio para essa regulamentação. Mas me Tá. diga alguma ponta solta que te preocupe. Por exemplo, passa a ser obrigação das plataformas denunciar quando elas veem crimes graves, então crimes ali de abuso sexual, crimes que envolvem sequestro, crimes que podem colocar em vida a segurança das crianças e do adolescente, as plataformas passam a ser obrigadas a notificar as autoridades. A lei não diz muito bem como vai acontecer ou deve acontecer esse tipo de notificação, e há uma expectativa de que a regulamentação crie essa ferramenta, esse mecanismo dentro da Polícia Federal. Então, há uma expectativa nossa também de que a Polícia Federal possa ser melhor equiparada, melhor assistida para combater esses crimes aí contra criança e adolescente. Bom, as empresas passam a ter uma série de responsabilidades. Eu queria que você nos contasse quais são, e vou fazer aqui algum truque e colocar mais uma pergunta dentro da outra, que é
esses deveres, eles já estavam previstos em alguma outra regulamentação, em algum outro regramento, como Marco Civil da Internet ou a Lei Geral de Proteção de Dados? Tem sim. A gente tem aqui uma legislação que é bastante pioneira em termos de direitos, né, das crianças e dos adolescentes, desde o ECA, nos anos 90. A gente tem sim Marco Civil da Internet, que vai falar de responsabilidade dessas plataformas, e o STF, ano passado, redefiniu essas obrigações. Então, obrigações como dever de cuidado, um amplo monitoramento sobre o conteúdo já existiam. A primazia, né, a supremacia do interesse, do melhor interesse da criança e do adolescente também já estavam ali para a gente desde a Constituição e o ECA, e aí soma-se a isso agora o ECA digital. Ele diz mais expressamente e ele coloca obrigações concretas. Então, o que antes poderia exigir da gente uma interpretação maior, poderia dar mais margem, agora não. Agora a gente precisa, as empresas precisam cumprir requisitos muito objetivos. Por exemplo, esse da verificação de idade, que é bastante difícil de implementação, a gente verificar a idade com certeza, né? Sem dar chance ali para burlas e sem coletar dados excessivos. Pensem, por exemplo, em coleta de biometria para verificar a Sim. identidade. A gente teria que coletar dados sensíveis de uma população vulnerável, como criança e adolescente. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Se coleta muito, não é bom para as crianças. Se coleta pouco, a gente tem uma chance de erro aí também maior e de passar algo que seja inadequado para elas. É um equilíbrio complicado. Além das redes sociais, que muitas vezes as pessoas mentem a idade, hoje para acessar um site pornográfico, a plataforma, o site pergunta se você tem mais de 18 anos, basta ali clicar que sim e você está dentro. E aí, agora, então, a lei exige uma verificação real da idade. Para esse tipo de site, também vai acontecer isso? Essa Para verificação? esse Para esse tipo de site, a regulamentação é ainda mais rigorosa e ela deve ser feita não só na hora do cadastro, mas a cada acesso a esse conteúdo que é impróprio para menores de idade. Então, não só para pornografia, mas para outros conteúdos que a lei traga, né, como impróprios para menores de 18 anos. Então, essa verificação da idade, não só no cadastro, mas em cada um dos acessos, ou seja, bastante rigoroso e com razão para evitar ali acessos indevidos. Plataformas poderiam, por exemplo, usar o ponto .gov. Eu tenho um filho de 15 anos e recentemente eu fiz um ponto .gov para ele para ter acesso aos documentos e tal. Ele foi lá para o nível ouro. Tem tudo lá. A plataforma pode ler isso para saber que ele tem 15 anos? Isso não está tão facilmente disponível. É. Então, é esse o cuidado que as plataformas precisam ter agora. Não está disponível o ponto .gov para todas as empresas. Então, realmente, isso precisa ser construído em tecnologia. Quando a gente tem ali a loja onde a gente compra o aplicativo, a gente vai precisar de toda uma arquitetura, né, de APIs, ou seja, para fazer um canal ali seguro para compartilhamento desses dados. Então, é nesse equilíbrio que a prática, né, vai residir. E também respondendo aí a pergunta, acho que essas pontas soltas a gente vai costurando com o tempo e também entendendo junto às autoridades como é que essa legislação vai ser aplicada aos poucos. Todas essas empresas tiveram 6 meses para ajustar, Se né, para adaptar? realizar, para se adaptar, e ainda falta alguma regulamentação. Então, o que a gente tem visto também da autoridade, que é a ANPD, é a mesma é a Agência Nacional de Proteção de Dados, é realmente uma postura de tentar entender delas o que está sendo feito, entender ali o que é necessário para avançar, uma postura mais de fiscalização e de colaboração do que de punição nesse primeiro momento, que eu acho que é importante também. Se bem que a gente está falando das empresas que têm mais dinheiro no mundo, né? E a gente está falando de um problema que está sendo discutido há muito tempo, com a absoluta ciência de todas elas. Então,
Eu só estou fazendo esse contraponto porque, primeiro tem que ver como é que elas estão aptas a colocar isso para funcionar com esse tanto de dinheiro desse tamanho. Estou aqui fazendo uma afirmação. E quero falar de fiscalização também, Núria, mas quero dar um passo atrás para falar um pouco sobre algoritmo, se elas serão obrigadas a alterar o algoritmo de modo a fazer com que alguns conteúdos não apareçam na timeline de crianças e adolescentes, uma vez que eles contaram para a plataforma que eles são crianças e adolescentes. Sim, eles vão precisar fazer toda essa arquitetura, né, algorítmica para que só apareçam conteúdos adequados a cada idade. E os pais também, dentro do painel de supervisão parental, vão poder desabilitar coisas como conteúdo sugerido, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito interessante para os pais ali conduzirem. Uma coisa também que eu acho e gosto bastante da lei é que ela traz o conceito de autonomia progressiva, ou seja, ela não considera que toda criança é igual e todo adolescente é igual. Ela considera as etapas de desenvolvimento individuais de cada um deles. Então, vai ser um trabalho também fazer essa modulação de conteúdo para o que é a autonomia de desenvolvimento de cada perfil. Tá. O Reinaldo, nosso ouvinte profissional, está dizendo aqui, mas o uso de VPN dá para contornar isso facilmente. Plataformas hospedadas fora do Brasil não seguem a nossa lei. Tem que trazer as operadoras para esse debate, diz ele aqui. Como é que ficam as plataformas hospedadas fora do Brasil? Independentemente de onde as plataformas estejam hospedadas, a lei vale e na fiscalização é possível sim verificar por trás do VPN, ou seja, de onde vem efetivamente o acesso. Boa. Então, aqui a VPN não te ajuda a burlar muito disso, não. Tá. Núria, você citou a Agência Nacional de Proteção de Dados, também a Polícia Federal como um órgão que pode ajudar a combater crimes. E num artigo na Folha hoje, tem um artigo que fala sobre o exemplo da União Europeia, que credenciou um pouco mais de 60 organizações com exigências muito rígidas, e isso foi feito para reduzir a possibilidade de uma instrumentalização dessa tarefa, de checar, de filtrar, de saber o que está certo e o que está errado. Só participa disso quem comprovadamente tem experiência com a proteção integral de crianças e adolescentes. A lei aqui no Brasil tem isso na sua proposta de regulamentação? Esse espaço está aberto? Tem esse receio dessa instrumentalização? Não, isso ficou bastante em aberto e o Brasil tem sim um sistema de defesa da infância e da juventude bastante eficiente, né? Desde ali do Conselho Nacional, né, do CONANDA, até conselhos tutelares, o Ministério Público, a legislação cita o Ministério Público, então todos eles têm possibilidade de, junto à NPD, junto à Polícia Federal, se for o caso, arguir, né, defender ali, pedir pelo direito das crianças e dos adolescentes. Então, não tem uma limitação em relação às entidades credenciadas. Todas elas têm competência e poderiam utilizar do ECA para os seus propósitos, né? Tá. Agência Nacional de Proteção de Dados. Tem punição? Bom, você estava dizendo, precisa dar um tempo para que as empresas se habituem, se acostumem, façam ali as adaptações necessárias de acordo com a previsão da lei. E quero agora puxar um pouco a conversa, porque a gente tem falado muito sobre educação de meninos e adolescentes ultimamente aqui, Núria, sobre Red Pill, sobre conteúdo de ódio direcionado a mulheres circulando muito livremente, até monetizado, né, enriquecendo gente que promove esse conteúdo, o que na ponta acaba se refletindo nas violências que a gente tem noticiado todos os dias aqui contra meninas e mulheres. Você acha que essas são medidas suficientes para evitar que conteúdo criminoso continue circulando livremente e chegando a milhões de crianças e adolescentes? Eu acho que essas são medidas importantes para ajudar no combate a esse tipo de conteúdo. Dificilmente uma lei, um regulamento vai ser uma medida suficiente, porque a sociedade é muito mais complexa do que isso.
mas é um ponto importante, né, para combater esse tipo de conteúdo. O Marco Civil da Internet já trazia algumas ferramentas, as regras endureceram no julgamento do ano passado, do STF, então esse tipo de conteúdo passou a ser punido com mais rigor, né, no sentido de exige-se mais do monitoramento e da retirada, e o ECA Digital traz isso também. Então, qualquer tipo de conteúdo violador dos direitos de crianças e adolescentes precisa ser, assim que notificado, retirado imediatamente. Não se depende mais de uma decisão judicial, nem nada disso. É o que se pode fazer dentro dos modelos de responsabilidade que a gente tem, de forma mais rápida. Infelizmente, não acaba com isso, como o Código Penal também não acaba com crimes, mas ajuda a combatê-los, dando ali exemplos e estabelecendo responsabilidades. Quero voltar na fiscalização e na punição, porque a gente sabe que não adianta ter regramento, não adianta ter lei, a gente está falando aqui. Algumas dessas previsões já foram feitas, né, no Marco Civil ou na Lei Geral de Proteção de Dados. Nada adianta o regramento sem fiscalização da aplicação desse regramento e, obviamente, do cumprimento dessas regras. Queria te ouvir um pouco mais sobre como é que essa fiscalização vai ser feita e que tipo de punição está prevista para quem não seguir. Perfeito. A fiscalização vai ser feita pela própria ANPD, ela inclusive já começou, mesmo antes da vigência, ela já trouxe algumas empresas para um processo fiscalizatório, para entender como é que elas estavam se implementando, né, se adequando à legislação, mesmo antes dela entrar em vigor. A ANPD tem sido cada vez mais atuante nos temas de proteção de dados, de inteligência artificial e agora também do ECA Digital. A gente vê a autoridade se robustecendo, inclusive em termos de estrutura, de pessoal. Então, é esperado, sim, que haja uma fiscalização mais forte sobre isso. E as sanções são muito rígidas. Elas financeiramente chegam a 50 milhões por infração, ou seja, cada uma das infrações somaria 50 milhões numa multa, e elas podem chegar à suspensão ou à proibição das atividades no país. E aí, aquele bloqueio de aplicativos que a gente já viu aqui no Brasil outras vezes, que é feito pela Anatel, e impede o acesso das pessoas a essas plataformas que estariam suspensas ou proibidas. A gente viu também, né, só para mencionar o caso da VPN, no último caso ali do Supremo Tribunal Federal, proibindo até o uso de VPN, que é uma ferramenta que a princípio era de segurança, né, para justamente evitar burlas a esse tipo de proibição. Queria te ouvir mais sobre os pais. E aí tem 2 pontos aqui. Primeiro, o adolescente que mentiu a idade no Instagram, no TikTok, essas redes sociais vão verificar se a idade dele está correta, ou seja, vai ter ali, eles vão dar um passinho para trás para checar se aquele lá está mentindo ou não. E outra, a conta que é coligada com um adulto, a do meu filho é coligada com a da minha companheira. Ele tá bravo, ele quer desvincular, e a gente fala, não vai. Eu preciso ter um argumento para ele para falar assim, ó, se vai rolar ou não vai. Você pode nos explicar Agora esses 2 já pontos? tem uma lei, filho. Exato, eu quero chegar em casa e falar isso para ele. Eu Vamos lá. adoraria desvincular, mas infelizmente não vai ser Eu não possível. quero, não. Mas lá. pelo menos você pode pôr a culpa na lei, né? Mas é o que eu ouço muito de pais, realmente gostar bastante dessas, né, da legislação, de regulamentações rígidas ou de políticas públicas mais rígidas, quando falam de telas e tudo, porque facilita um pouco o argumento com os filhos dentro de casa que gostam, né, de tecnologia e querem usar por muitas horas, enfim, esses aplicativos. A autodeclaração não é mais suficiente, então as plataformas precisam mesmo verificar efetivamente essa idade, então só a autodeclaração ali não vai funcionar mais. As redes sociais, no geral, essas grandes, né, que a Tatiana estava falando aí, elas têm nos termos de uso idade mínima de 13 anos, então já precisa fazer valer, né, agora, porque a autodeclaração já não se enquadra mais. Então, dos 13 aos 16, estaria vinculada à conta de um responsável legal, e de 16 em diante, aí sim o seu filho e os outros adolescentes podem ter uma conta própria. Mesmo assim, tem a supervisão parental, e eu acho que pessoalmente é o meu ponto favorito da lei, porque eu acho que é uma super ferramenta para pais
ajustarem o que eles entendem que é adequado para os filhos, né? Para cada um dos filhos. Em termos de, por exemplo, saber se vai ter chat com outros adultos ou não, impedir ou permitir transações financeiras, impedir ou permitir que outros conteúdos sejam sugeridos com base no perfil. Então, o tempo de tela, que eu acho que também é um ponto de angústia aí de pais. Então, tudo isso vai ser possível controlar dentro dessa supervisão parental. Eu acho que é uma super ferramenta, exige que os pais tenham informação, então acho que esse tipo de conteúdo, né, e esclarecimento é importante, porque essas configurações podem ser ajustadas, a lei exige que venham configuradas no padrão mais rigoroso para os adolescentes, para garantir a privacidade e o melhor interesse deles, mas os pais podem ir ajustando justamente para atender às necessidades de cada uma, né, das crianças e dos adolescentes, a individualidade delas, e eu acho que isso é muito rico. Tá. Para a gente terminar, temos uma lei que está no mesmo nível das leis da União Europeia ou então da Austrália, que colocou rede social só para maiores de 16 anos. Está no mesmo nível ou até mais Avançado. rigorosa? Eu acho a lei brasileira mais rigorosa, e te digo por quê. Por exemplo, se a gente tomar o caso da União Europeia, né, como exemplo, que é o grande exemplo, né, o efeito Bruxelas, a gente copia, traz, se inspira muito na União Europeia. A União Europeia trouxe leis e regras parecidas no regulamento de serviços digitais. Esse regulamento era realmente só para as Big Techs. Esse daqui serve para todo mundo, para todas as aplicações de qualquer tipo. E algumas dessas regras que na Europa são guias, são sugestões, né? Como, por exemplo, do Children's Code, né? Do código para crianças ali do Reino Unido, para cá veio com força de lei. Então, eu acho que o Brasil acho que é coerente com o que a gente já tinha de regulamentação, sobretudo em termos de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Brasil continua, sim, com uma regulamentação bastante rigorosa na proteção de direitos da criança e do adolescente. Então tá bom, daqui a 1 mês, 2 meses, a gente volta a se falar para saber se está A gente vai te chamar funcionando. aqui para nos dar boas notícias, hein, Núria? Eu espero que sim. Bom, pode ser amanhã, inclusive, eu estou aguardando os regulamentos ainda. Tem muito Sim. detalhe para ser conhecido. Tá bom, mas legal. Adorei. Gostei também. Perfeito. Núria Lopes, doutora em Teoria e Filosofia de Direito pela PUC de São Paulo, é advogada de Direito Digital e Proteção de Dados, explicando para a gente o que é que muda na vida de crianças e adolescentes que frequentam o ambiente digital e, mais importante, o que é que muda na vida das empresas que mantêm essas plataformas para a segurança das crianças e adolescentes que frequentam esse ambiente digital. Núria, muito obrigada. Venha sempre ao Estúdio CBN. Obrigada a vocês. Obrigado. Boa tarde.